Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês aqui hoje, poder dividir um pouquinho do nosso tempo para falar sobre um assunto tão importante que é a amamentação. Para dividir esse tema comigo, eu vou ter o prazer de ter aqui o Dr. Felipe Pepe. Dr. Felipe Pepe, ilustríssimo, meu colega, membro da Comissão de Direito do Trabalho em Niterói, é palestrante também, advogado e é mestrando em Ciências Jurídicas e Políticas pela UPT, Universidade de Porto, Portugal. Dr. Felipe, muito bom estar com o senhor. Obrigado, digo mesmo. É um prazer, uma honra muito grande estar com uma advogada de tamanha expertise, que eu admiro muito pelo trabalho, principalmente pelas questões sociais também que está envolvida, que além de ser minha colega advogada, também é especialista em direito e processo civil, em processo do trabalho e direito previdenciário. Além de ser professora, também é palestrante e mais o desafio na carreira, pouco desafio, né, doutora Stephanie? Está encarando mais o desafio de ser estudante de pedagogia social na UF. Então, é um prazer, um carinho muito grande estar com a doutora hoje aqui também. Pode ter certeza disso. Então, doutor Felipe, como a gente vinha conversando, agosto, um mês muito bonito no calendário da saúde, é o agosto dourado. Muitas pessoas sabem, né, que o agosto traz a Semana Mundial da Amamentação, que é celebrada no mundo inteiro, entre o dia 1º e o dia 7 de agosto. O que muita gente não sabe é que aqui no Brasil, nós não temos só a Semana Mundial da Amamentação. Nós criamos o mês, o agosto dourado, onde o mês todo de agosto serve para ser trabalhada a questão da amamentação nos seus mais diversos aspectos. Trabalhistas, sociais, de saúde, e dourado por conta da qualidade, né, do aleitamento materno, do leite materno. Por isso, como no calendário da saúde cada tema tem uma cor, nós ficamos aí com agosto dourado, uma feliz... Não poderia ser mais apropriado, né? Exemplo do outubro rosa, novembro azul, não poderia ser mais apropriado que realmente o aleitamento materno, até eu que não sou especialista e nem estudioso do assunto como a doutora, sei da importância enorme do aleitamento materno e da campanha constante para que se continue com essa prática tão maravilhosa. Então, é um assunto de extrema importância, infelizmente ainda carrega muitos mitos. Fiquei muito feliz quando o doutor compartilhou comigo o seu conhecimento em aspectos bem bacanas que eu acho pouco divulgados nos aspectos da amamentação. Então, para quem está chegando aqui agora, está começando a acompanhar a nossa live, o tema central da nossa live é amamentação e gênero, para além do preconceito. Mas antes da gente entrar efetivamente nesse cerne da questão, doutor Felipe, saiu um estudo da OMS dizendo que o aleitamento materno salva 13% das crianças, dos recém-nascidos. Então, a primeira questão que a gente tem é a questão da saúde, né? Por que é que o ordenamento jurídico se armou de tal forma, né? Tem blindado de tal forma a amamentação, por que da discussão da amamentação? É uma questão de saúde. O que muitas vezes não fica muito bem definido é se é um direito da gestante, da mãe, né? Da gestante que se torna mãe, ou se é um direito do bebê. Na verdade, trata-se de um direito bilateral. Ele é tanto um direito da criança quanto um direito da gestante, e que depois se torna mãe, né? A maioria das pessoas conhece aquela estabilidade que a gestante tem de 120 dias, que pode ser tirado ou a partir do momento do evento parto, ou com 28 dias de antecedência, mediante a apresentação de atestado médico, mas fica aquele aperto no coração. Eu tenho 4 meses de licença, mas, segundo a OMS, a amamentação tem que ser o único meio de alimentação do bebê, do recém-nascido, durante 6 meses. Então, existe aí um lapso temporal que é um coração apertado, sem saber o que fazer, sem conhecer esses direitos. Em linhas gerais e no tradicional, o que a gente tem é que toda mulher trabalhadora, quando retorna dessa estabilidade, tem o direito a 2 pausas de 30 minutos para que ela possa fazer a amamentação do seu bebê. Seja no local próprio, ou seja para a ordenha, muita gente ri quando a gente fala o termo, mas o termo é esse mesmo, que é a retirada do leite e estoque para que seja feita a amamentação. Só que a gente sabe que por uma questão de logística é muito complicado você conseguir em 30 minutos ou se deslocar até a sua residência para amamentar, ou alguém vir trazer o bebê para que ele seja amamentado. A maioria das empresas ainda não tem um local para você fazer a ordenha e o armazenamento desse leite, então na prática o que acaba acontecendo é que os empregadores acabam ou liberando a empregada para entrar 1 hora mais tarde ou sair 1 hora mais cedo, né, cumprindo assim aquela carga horária. Só que é um pouco complicado porque a gente não tem, ao meu ver, né, pelo menos,
o alcance efetivo do objetivo, que seria a mãe conseguir ter as pausas para desempedrar o leite, porque existe a questão do leite empedrar no seio, e o seio que não é ordenhado reduz a produção de leite, e a própria questão da alimentação do bebê, né? Então, em aspectos gerais, causa esse desconforto. Hoje nós já temos, para servidoras públicas, e algumas empresas adotaram o Empresa Cidadã, que estende essa licença para 180 dias. Então, você teria a estabilidade durante todo o período de amamentação e só retornaria ao final da amamentação. Mas a maioria das empresas privadas não aderiram a esse programa. É um programa que traz, de contrapartida, um incentivo fiscal, mas as empresas não são obrigadas a adotar, a maioria delas ainda não adotou, ficando ainda naquele esquema de meia hora, 2 pausas de meia hora, entrando 1 hora mais cedo ou saindo 1 hora mais tarde. Algumas empresas ainda têm, né, o local de amamentação, mas em linhas gerais, na praxe, isso é o que as pessoas conhecem. E no muito, aquela licença amamentação, que é uma licença estendida de 15 dias quando o bebê tem, ou a gestante tem uma necessidade, e aí apresenta-se um atestado e pode ser estendida essa licença. E aí, como a gente não tem como falar de licença sem falar do salário maternidade, porque não adianta você dar só a licença se a mãe não puder prover, né, o seu sustento do seu bebê. É verdade, é verdade. Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão do salário maternidade. É verdade, e o tema do nosso encontro hoje não poderia ser melhor, né? Desmistificando os preconceitos. Então, o primeiro preconceito que tem enorme na sociedade infelizmente, ainda tem uma visão de que a mulher, quando gestante, produz menos. A mulher, quando tem a criança, quando vem a nascimento, não pode ficar na empresa. Depois tem a parte do aleitamento materno, que a doutora muito bem ponderou, em que muitas das vezes a empregada tem que sair mais cedo, tem que se desdobrar para ir em casa e voltar, porque muitas das vezes não tem o local adequado. Então, esse primeiro preconceito, ele realmente está muito arraigado na sociedade. Ainda bem que a legislação e a jurisprudência, nós que somos já estudiosos do assunto, já de muito tempo, as questões sociais, elas vêm aos poucos, ainda muito tímido, na minha opinião, na minha sincera opinião. Uma evolução muito tímida ainda do que se precisa, do que a sociedade anseia. Mas também não dá para deixar de não falar do que está acontecendo, né? E o gancho que a doutora me deu realmente é muito bom para falar da decisão recentíssima do Supremo Tribunal Federal, em que um hospital entrou com um recurso extraordinário pedindo para ser isento do recolhimento da parte do INSS, a parte do empregador do INSS, enquanto salário maternidade, que é o período em que a empregada sai, né, da parte do trabalho dela e fica em casa. Para quem está nos assistindo hoje entender um pouquinho, né? Desde sempre, do que foi instituído o salário maternidade, as contribuições previdenciárias, ou seja, o desconto do empregado e a parte do empregador, sempre foram recolhidos. Tanto é que, olha como é que eu digo que as modificações são muito tímidas ainda, né? Esse processo é de 2008, né? Então, assim, em 2008 foi suscitado isso, chegou até o Supremo Tribunal Federal e de lá para cá não foi julgado, foi julgado agora, semana passada, e que esse período, exatamente esse período de 4 meses, ou às vezes para algumas mulheres um pouquinho mais, depende, né, se pedia até o 28º dia antes do parto, ele é isento de recolhimento, porque o argumento que foi trazido ao STF é que, na verdade, é um incentivo para que as empresas contratem mulheres em razão do que os homens não têm essa licença, né? Então, tem a licença paternidade, né? Que é diferente também da minha humilde opinião, está caminhando também muito a passos lentos para uma possível equiparação com a licença maternidade. Eu acho, assim, que não tem como comparar a licença de uma mulher com a licença do homem. O corpo da mulher muda, questões biológicas aqui que a gente poderia ficar conversando durante muito tempo, não é isso, mas o acompanhamento do homem no seio familiar é muito importante. Então eu acho sim que deveria ser alargado bem mais do que é atualmente a licença paternidade, porque faz parte do convívio familiar que o homem também esteja junto
da mulher. E um passo importante foi esse agora, dessa isenção. E com essa isenção, você consegue mostrar para a empresa que realmente, olha, vale a pena você manter uma mulher que pode vir a ter o filho, se for a sua opção também, naturalmente, né, uma família, ou pode, enfim, adotar também, né? A licença hoje ela já é equiparada para quem tem uma gestação, tem o filho nasce mesmo, né? E é aquela pessoa que adota. Então, hoje a gente tem um caminho muito bom para isso. E essa decisão veio a solidificar mais ainda esse caminho. Então, um primeiro preconceito, na minha opinião, foi quebrado. Mas muita coisa ainda dá para seguir em frente. Por exemplo, a gente também vai entrar um pouquinho aqui hoje falando sobre a questão dos transgêneros, né? E como a adoção também pode ser entre duas mulheres, ou uma pode ser através de fertilização também. Uma das mulheres pode vir a ter a concepção, então ela vai também ter que ficar afastada e todas aquelas questões também que são ligadas a isso. E, salvo engano, também a doutora comentou comigo que tinha visto uma decisão recente falando sobre pagamento de salário de maternidade para duas mulheres, não foi isso até? Sim, eu achei muito bacana, eu até trouxe um pedacinho aqui da decisão. O direito é algo que me move, me toca muito, porque ele é dinâmico. Eu acho que às vezes ele poderia ter sido um pouco mais dinâmico, né? Mas ele é dinâmico, ele é mutável. E nós sabemos que aquela questão da família tradicional, pai, mãe, filhos, né? A família heterossexual, ao longo do tempo, esses preconceitos vêm sendo desmistificados, né? Cada vez mais a classe LGBTI vem conseguindo, com muita luta, conquistar os seus direitos. O fato é que a sociedade está em transformação, a família está em transformação e o direito não poderia deixar de estar em transformação. Então, e até se me permite, vou cortar um pouquinho a doutora, claro, porque a nossa função como operadores de direito é exatamente trazer informação para as pessoas para que elas possam gerar as suas opiniões com a base sólida para o que é possível e o que não é possível, o que é legal, o que não é legal, o que é moral, o que não é moral. Deixando questões pessoais de lado. Né? Eu acho que o operador do direito, como acredito também que a doutora tem o mesmo pensamento, e por isso a gente troca muita figurinha, é que nós temos a função de informar. Né? Nossa função é informar sem tomar partido de nada, sem tomar questão de nada. Vamos dizer, vamos informar e vamos dar todo o suporte para que as pessoas estejam, né, possam tomar as suas próprias opiniões. Eu acho que esse é o papel do jurista, né? Então, pode seguir. Eu achei importante a gente pontuar isso. Eu acho que o doutor colocou é perfeito. O nosso papel aqui, ele não é formar opinião, ele é informar. As pessoas precisam conhecer o direito para exercê-lo. Se elas não conhecem, não tem como exercer. E eu vi um julgado muito legal, eu vi alguns, né? E é o seguinte, é um casal afetivo, duas mulheres, elas fizeram a fertilização in vitro, e aí uma, a que gestou, ela teve toda a gestação, deu à luz, essa não teve grandes problemas para conseguir a licença, o afastamento. Porém, a parceira dela, como em princípio não seria mãe, eu boto entre muitas aspas porque para mim é mãe, mas numa visão do empregador naquele momento, né, não seria mãe, ela teve recusado, ela é servidora pública, tá, em São Paulo, e ela teve negado o direito, no caso, para ela não seriam 120, seriam 180. Para acompanhar a licença maternidade, o salário maternidade, para acompanhar a amamentação, toda aquela questão. Ela entrou e o caso foi parar no STF. E ela conseguiu o direito a acompanhar. E eu achei muito bacana, porque eu vou ler um pedaço, eu sou obrigada a ler um pedaço, porque eu achei realmente, eu achei muito bonito. Com efeito, o direito à licença maternidade consiste no benefício de natureza previdenciária, destinado a assegurar à mãe um período de amplo convívio com a criança, mediante o afastamento laboral remunerado. É benefício que tanto empregadas seletistas como servidoras públicas possuem nos termos do artigo 7 e 39, parágrafo 3º da Constituição. O escopo dessa licença é justamente tutelar o vínculo formado entre mãe e filho, independente da origem biológica ou adotiva dessa relação, consoante assentado nessa Suprema Corte ao julgar o mérito do recurso especial 778.889 do ministro Roberto Barroso. Na ocasião, prevaleceu o entendimento de que a legislação não pode instituir prazos diferenciados de licença maternidade entre as servidoras gestantes e as adotantes, mercê que ambas constituírem um novo vínculo familiar amplamente protegido.
Assim sendo, a titularidade de licença maternidade ostenta dimensão plural, recaindo sobre mãe e filho, de modo que que alcance do benefício não mais comporta uma exegese individualista, fundada exclusivamente na recuperação da mulher após o parto. Isso aí. Exatamente, a licença também se destina à proteção de mães não gestantes, que apesar de não vivenciar as alterações típicas da gravidez, arcam com todos os demais papéis e tarefas que lhe incumbem após a formação do novo vínculo familiar. E aí não vou me entender, eu trouxe esse trecho... Não, mas é exatamente isso. Esse é um dos fundamentos também para o aumento da licença paternidade. Entendeu? É isso, é bem por aí. E eu vou fazer uma provocação para a doutora agora. Hein? Adoro, isso. Vou fazer uma provocação para a doutora. E se os homens pudessem amamentar? E aí? Deveria ter, para mim, ter o direito igual, porque o que eu acho que existe uma dicotomia de ideias muito grandes, porque muitas pessoas defendem o direito, por exemplo, da adoção homoafetiva, seja por dois homens, seja por duas mulheres, mas, por outro lado, não querem conceder os benefícios de. Então, as pessoas ainda são muito presas àquele papel definido pela... As pessoas não entendem a diferença de sexo e gênero. Sexo é aquilo que é definido quando você nasce. O gênero que você se identifica. Então, não preciso, por exemplo, de uma operação para passar por uma transformação do meu sexo para me identificar com aquele gênero. As pessoas ainda têm definido na cabeça que mulher foi feita para limpar a casa, cuidar de... Por mais que se tenha o papel da mulher trabalhadora, só se agregou a mulher mais um papel. Continua para a mulher sendo um demérito ser mãe, porque ela se torna menos produtiva, porque ela tem licença estabilidade, porque foi licença gestante, etc. e tal. Enquanto para o homem se torna um elemento que traz mais valor a ele, porque ele é o provedor, então ele seria mais responsável a partir do nascimento do filho. Quando você iguala o direito... Quero eu que o direito evolua para quando for minha vez de ser pai, se Deus quiser, poder ficar com meu filho, claro. Quem não quer isso? Porque não é só a recuperação coisa mais maravilhosa que tem. Até porque se eu sou mulher, estou me recuperando, passei por uma cesariana, passei por um parto normal e estou com o pai do meu filho, ou não estou com o pai do meu filho, mas preciso que o pai do meu filho participe porque eu preciso me recuperar. Então é o direito meu de recuperação, é o direito do meu filho de criar o vínculo não só com a mãe, mas com o pai, porque veja, a mãe ela já começa a estabelecer um vínculo desde a gestação. O pai não. O pai é a primeira voz diferente que a criança ouve quando nasce. Então, quando a STF reconhece que essa licença ela tem um caráter primordial, não só que ela ultrapassa a recuperação do físico da mulher, mas para tutelar principalmente a formação do vínculo familiar, para mim fica muito clara a necessidade de se dar o mesmo direito ao pai, e que também os homens também tragam para si, que eles não estão ajudando a mulher, eles estão exercendo a paternidade. Não sei se você concorda. E eu vou dar dois exemplos, hein? Um exemplo que já existe um tratamento hoje, que o homem começa a ingerir hormônios quando a mulher descobre a gravidez, para que no nascimento da criança ele possa vir a gerar leite. Existe isso, é difundido, e alguns poucos países ainda hoje permitem a utilização desses medicamentos, mas existe sim, porque também tem alguns efeitos colaterais, também não vou me estender muito, mas existem alguns efeitos colaterais, porque o corpo do homem efetivamente não foi feito, não tem uma evolução, hormonal, digamos assim, né? Hormonal para isso, tá? Mas existe sim métodos até relativamente seguros para que o homem venha a produzir leite. E claro, eu sou fascinado pela cultura oriental, principalmente os japoneses, eu sou fascinado por eles. Indico até, quem quiser ver, tem um podcast que eu sigo bastante, eles falam sobre direito japonês, até depois nós podemos botar na descrição. É muito, muito interessante. É muito legal. Os japoneses inventaram tipo uma prótese que homens podem colocar, né, por cima, ela encaixa por cima, e o leite, naturalmente, nesse caso da prótese, tem que ser retirado da mulher, coloca-se num determinado... como se fosse uma madeira, né? Tivesse assim, não sei explicar direito, e o homem dá de mamar, né? O pai dá de mamar, independente da questão transgênica que a gente também já abordou. Então, assim, como se foi dito, né? Homem e mulher, o homem quer amamentar, quer ter aquele contato com a criança, ele pode. Porque não é só você ter o leite, né? O corpo da criança junto com o corpo, a proteção. Como nós falamos no início, sem preconceitos aqui. Ué, você não quer ter mais contato com seu filho? Você não quer... Até, você estava falando de decisão, eu estava lendo uma decisão em que estava se falando sobre guarda de recém-nascido,
E o juiz da decisão botou que era óbvio, que era claro, que era natural que a criança recém-nascida tinha que ficar com a mãe, tá? Por conta do aleitamento materno. E se eu sou homem, e se eu não, minha relação conjugal com a minha mulher não dá certo, por N motivos, ela fica grávida, vem a ter um neném, eu quero estar com meu filho no início da amamentação, eu tomo o remédio, eu não quero ter a guarda, eu não quero ter o meu filho, eu tomo o remédio, eu falo assim, não, juiz, excelência, olha aqui, ó, eu estou me propondo a também amamentar, então o que tem aqui? Né? Então, assim, a gente também tem que estar disposto ao ônus e bônus da vida. Se quer se fazer uma coisa, hoje tem muita possibilidade de fazer isso. E o direito, muitas das vezes, como a doutora colocou também no início, não acompanha essa evolução social. Né? Nem poderia ter a pretensão, na verdade. Né? Na verdade, deveria se andar um pouco melhor, se nós queremos melhorar. Mas jamais ter a pretensão de andar como as transformações sociais são imensas e são rapidíssimas, não teria como. Mas o básico, pelo menos, assim, a gente tem como ainda falar e tentar debater sobre esses temas para melhoria de todo o sistema. Né? Eu acredito muito nisso. Sim, e tem que ser mesmo. Você falou uma coisa certa, né? Fala acompanhar. O direito nunca vai acompanhar na mesma velocidade, a gente sabe que isso não dá. Mas pode ser um pouco mais rápido. Só que não anda muito mais rápido porque a própria sociedade não se informa, né? E não se informa e não é informada. É um assunto que eu vou te ser muito honesta, eu pouco vejo a mídia falar sobre a questão da amamentação. Eu não vi ninguém falar até agora, eu acho que nós estamos sendo os pioneiros a tratar a amamentação para além do gênero, né? Para além dos pré-conceitos, quebrar os conceitos de homem, mulher, papel de homem na sociedade, papel de mulher na sociedade, conceito de família, porque não é uma questão de preconceito, é uma questão de pré-conceito. Né? São conceitos que são embutidos na cabeça das pessoas desde que ela nasce. E aí, para você conseguir informar ao ponto de trazer uma nova realidade, quebrar todos esses paradigmas e a própria sociedade aceitar para que o direito acompanhe, fica complicado também. Você tem uma questão social. Aí, eu acho que a gente tem uma dicotomia muito grande entre a parte social e a parte do direito. Muito. Também eu acho que isso é um inconsciente coletivo, de que até existem campanhas de amamentação, mas vem cá, existe um sistema de proteção hoje sólido para aquela mulher que precisa amamentar, que precisa ir em casa, ou que precisa ter lugar no trabalho. Não tem. Está melhorando muito ainda, mas ainda não tem um sistema sólido, na minha opinião. Você vê, saiu uma decisão agora recente sobre a isenção de contribuição previdenciária. E, ao mesmo tempo, a Previdência Social disse que vai ter uma perda de 1,3 bilhão de arrecadação com relação a isso. Quer dizer, a nota que, após sair a decisão, ao invés de ter uma questão dos juristas, uma movimentação também, eu acho que esse muito é o nosso papel, de levar mais a questão para o lado social, não. Se leva a questão para o lado efetivamente da perda. Mas não é tão perda assim, porque a perda também ela não é absoluta, ela é relativa, ela tem que ser congregada com N aspectos. Não mais a Previdência Social, que, como a doutora também é especialista, tem vários outros princípios que agregam na questão da Previdência Social, que não é assim, teve uma perda de X. E para uma pessoa leiga, né, que não é do direito, acredita nisso. Exato. E aí fica, poxa, realmente, deram incentivo para as mães, mas, poxa vida, né, nos custou 1,3 bilhão. Você entendeu? Eu fui criada ouvindo uma máxima, eu tenho o prazer, eu falo com muito orgulho da minha mãe, Joyce Campos, que vai assistir com certeza, porque é a mamãe coruja. Foi mãe e pai, eu prestei uma homenagem para o Dia das Mães, falando que é minha mãe. E eu fui criada escutando ela falar uma frase corretíssima: um texto sem contexto é pretexto. A gente sabe que tudo caminha junto, né? Não tem como você falar do direito sem contextualizar tempo, local, espaço, política. Infelizmente, essa manobra adotada, eu chamo de desonestidade intelectual, tá? Eu tenho um termo para isso é desonestidade intelectual. Você pega uma formação isolada, você sabe que as pessoas não têm acesso a todo aquele contexto e você joga foi o que você falou, para desacreditar, desabonar, tirar todo o mérito, todo o crédito de algo que foi tão sofrido de se conseguir. A gente tem hoje um grande incentivo a um retrocesso social. A gente brigou tanto pela Constituição de 88, falou-se tanto em direitos sociais, a amamentação está na geração de direitos sociais, alcançando inclusive a qualidade de cláusula pétrea.
E você vê uma coisa dessa muito me entristece. Deveria haver uma punição muito severa para esse tipo de manipulação. Hoje a gente vive uma onda em que a economia está sendo colocada acima da saúde, acima da vida. Infelizmente, está dando repercussão esse embate de vida, economia, saúde e economia, quando, na verdade, as pessoas precisam entender que sem vida, sem trabalhador, você não tem economia nenhuma, né? É um pouco mais complexo. Mas vamos falar de coisas... Nosso... Oh, desculpa, te cortei, perdão. Puxando também para o nosso... Não, nada. E puxando para o nosso tema também, pessoal, também vejo muitos artigos e muitas opiniões desvirtuando a questão também dos transgêneros e desvirtuando essa outra questão de multiplicidade de congregação familiar, multiplicidade de diversidade, melhor dizendo, a diversidade da união familiar. Então, quer dizer, porque não seria santo, não seria correto, não seria... Não, peraí, não são 2 seres humanos, ou 3 seres humanos, ou 4 seres humanos. Vamos observar aqui. O que a gente tem aqui? O que a gente tem a Declaração de Direitos do Homem? O que a gente tem, né, os pactos internacionais? O que a gente tem dentro da nossa ordem jurídica? O que a gente tem? Pronto, e se resolve. E aí você tem realmente, no contexto, você consegue dar as soluções para os anseios sociais, muitas das vezes. Né? É uma questão cultural, né, e estrutural. E é difícil da gente quebrar isso, mas não é impossível. O que a gente está fazendo, e é o início só de um projeto, essa é a primeira da live do nosso projeto de informação. É um caminho longo que a gente vai perseguir, mas que eu acho que vai trazer excelentes frutos. Também acho. Nós precisamos do Supremo Tribunal Federal para que as pessoas entendessem que não podiam matar, como a gente brinca, né, não podia matar o coleguinha pela opção amorosa dele, pela opção sentimental, pela opção sexual, pela opção de parceria de vida. A gente precisou chegar na mais Suprema Corte para entender algo que seria um princípio cristão, que é o amor ao próximo, amar o próximo como a ti mesmo. Então, é muito filosófico essa questão, eu acho muito cultural, muito complicado, porque o nosso país é muito grande, com uma diversidade cultural muito grande, e não entra na minha cabeça um país miscigenado, com tantas culturas, com tantos climas, com tantas identidades, ter tanta dificuldade de aceitar o diferente. Mas, falando de coisa boa, embora demorado chegar... Claro. Vamos finalizar com coisas boas, né? Com esperança, sempre. E também que a gente não pode falar tudo hoje, senão a gente não vai ter mais assunto para falar nas outras lives, né? Mentira, é verdade. Mas tem um movimento muito bacana, que era algo que a gente já vinha conversando há algum tempo, né? A gente que é dessa área mais voltada para o social, para os direitos sociais. Não que a gente não brigue pela economia, nós somos advogados de trabalho e sabemos da importância da economia, mas agora existe aí o Ministério Público, na verdade foi ano passado, foi maio do ano passado, veio o lançamento da campanha pelo Ministério Público do Trabalho, que é justamente de proteção e incentivo à amamentação e à maternidade. De uma clareza brilhante, traz um conjunto de medidas para tentar incentivar as empresas a contratarem as mulheres para reduzir essa discriminação, como a gente mencionou, que ainda há, da mulher perder capacidade laborativa, enquanto o homem ficaria superestimado por conta da responsabilidade por ser o chefe provedor, ainda na cabeça das pessoas. E aí traz uma série de medidas. E, dentre elas, a primeira que eu queria destacar, que eu acho muito interessante, é a questão de obrigatoriedade de local de amamentação. A gente sabe que hoje as empresas têm mais de 30 funcionários, mais de 16 anos, tem que dar auxílio creche ou tem que ter um espaço. A gente sabe que já tinha uma coisa embrionária nesse sentido. Mas esse projeto, né, trazido pelo Ministério Público do Trabalho, junto, né, com a equipe de saúde, ela preza trazer o incentivo fiscal, assim como a gente tem no Empresa Cidadã, seria uma espécie de ampliação desse Empresa Cidadã, para que as empresas todas tivessem um local destinado à amamentação, para que as mulheres consigam tirar aquela pausa durante o dia e fazer a ordenha, a retirada do leite ali em paz, com tranquilidade, seja para amamentar na hora o seu bebê, caso alguém leve o bebê até lá, ou seja, para estocar e o familiar levar para amamentar o bebê. É uma medida extremamente interessante, que não demanda muito investimento, porque é uma sala, uma cadeira e um frigobarzinho, um freezerzinho, você consegue resolver e você ganha absurdamente em produtividade, porque você vai ter ali uma mãe. Eu não conheço ninguém mais guerreiro do que uma mãe, do que um pai, alguém que tem realmente o sentimento de ter um filho. Feliz e contente porque o seu empregador está ali prestigiando. E não, ao invés de ficar com receio de ser mandada embora ao final da estabilidade, que ela tenha a felicidade de saber que ao retornar ao seu trabalho, ela vai continuar exercendo, ela continuará tendo a sua identidade profissional, sendo mulher profissional, e ainda
amamentar o seu bebê, quer dizer, ter o lado um e o lado dois, unir, né? As duas coisas que hoje a mulher acaba sendo vista ou como profissional ou como mãe. Conseguir conjugar as duas coisas, eu achei uma coisa muito bacana, muito interessante essa campanha. Não sei se você chegou a dar uma olhadinha nesse projeto do Ministério Público. Sim. Não, eles também, além desses projetos, tem vários outros projetos também, mas no tocante a esse, já, na verdade, assim, já tem muitos anos que o Ministério Público entra com várias ações civis públicas contra inúmeras empresas, pedindo a observância, né, dessa questão das salas para poder fazer a alimentação, e agora eles entraram em campanha. Não, eu olhei, bem abrangente, Bem abrangente. na verdade, vem a consolidar várias campanhas, outras que eles fizeram também, ações também do Ministério Público no país, e eles têm essa, por costume, fazer isso. Eles fizeram assim também com o trabalho infantil, a erradicação do trabalho infantil que também foi objeto do meu estudo, e eu já apresentei até 2 congressos falando sobre a erradicação do trabalho infantil também como a doutora falou, deixa para uma outra vez, porque senão a gente senão a gente atropela tudo os hoje. assuntos, Mas não, isso aí não tem melhor opção do que a conscientização global geral, isso aí, e eles fazem de uma forma muito boa. Achei interessante porque as ideias deles batem muito com o que a gente falou aqui, né? Porque eles trazem maior divulgação dos direitos de amamentação e direitos das gestantes, concessão de selo de cadastramento das empresas que apoiam a amamentação para entrar naquela questão da empresa cidadã, né? Ter uma contribuição, um incentivo fiscal para que as empresas sintam-se motivadas a fazê-lo. Revisão da licença paternidade para ampliar o tempo, igualar o tempo à licença maternidade, que eu acho essencial. Sim. Uma revisão. É o que eu falei, né? Que eu também que é essa campanha de aumentar, pelo menos, né? Isso aí De ser um tempo razoável, né? Porque o tempo hoje é irrisório, o tempo de licença paternidade hoje, né? Tinha que ser um tempo mais considerável. Falam sobre as campanhas que o doutor falou de esclarecimento para que as empresas façam adesão a esse programa. Mencionam muito a questão da flexibilização da jornada de trabalho e tolerância no início da gestação e a atuação judicial para garantir o espaço de aleitamento. Ou seja, está deixando claro ali que eles vão estar cada vez batendo mais forte. O Ministério Público do Trabalho tem feito uma atuação muito bacana na esfera social, não só aqui na amamentação. Depois tem outro caso que vale a pena a gente comentar sobre a questão da supervia, mas é um outro assunto sobre trabalho infantil que você mencionou, muito legal. E eu achei muito interessante essa questão de o Ministério Público, através do seu promotor, trazer tudo que nós advogados a gente vem pleiteando há tanto tempo, batendo as portas. Porque isso tudo a gente está falando agora, mas para que a gente tenha chegado até agora, como você falou, uma ação de 2008 foi ser julgada agora. Quantas e quantas ações, né? Quantos processos, quantas improcedências, quantos recursos, quanta gente desiste pelo meio do caminho, porque começa a ficar o negócio de recorrer, e enfim. E a gente começa a ver uma luz no fim do túnel. Num momento interessante, né? No momento em que a gente tem visto tanto a perda de direitos trabalhistas, tanto a gente tem falado em precarização ou não dos direitos do trabalho, uma vitória, eu acho, para a gente comemorar uma coisa bacana e que a gente consiga olhar e falar assim, não, a gente está caminhando e que nós juristas tem que pegar essa chave, pegar essa decisão, sabe, para cima deles. Isso aí. Sabe, tocar, esclarecer, fazer live, formar as pessoas. Olha, o casal homoafetivo, independente de serem 2 homens ou 2 mulheres, tem direito. O casal hétero tem direito. A adoção dá aos mesmos direitos. Né? Trazer a questão dos princípios sociais e os princípios constitucionais que estão muito abandonados. Né? O melhor interesse do menor. Eu acho que não tem interesse que defina melhor do que o melhor interesse do menor. Eu acho que isso seria suficiente para derrubar qualquer preconceito. Esquece qual é o sexo ou qual é o gênero de quem você está falando. Pensa que ele é uma família, é uma criança. São 2 pessoas que ou conceberam um filho, ou adotaram um filho, e é o melhor interesse. Igualdade, né? Solidariedade, dignidade da pessoa humana, que era um conceito que estava muito abstrato. Eu tenho visto cada vez mais a integração dele na prática. É verdade. E eu sou, né, suspeita de falar que é um tema que eu gosto muito. Eu queria ouvir um pouquinho de ti, de tudo que a gente falou, o que você tem de perspectiva para o futuro, se eu esqueci de pontuar alguma coisa. Não. Como sempre, perfeccionista e acho que foi muito bom. Como dissemos no início do nosso vídeo, né? Nossa singela contribuição, um início de um trabalho. E eu acho que foi tudo muito bem abordado, acho que nós temos um bom caminho pela frente, como foi pontuado a questão das campanhas relacionadas ao aleitamento materno,
de caráter governamental, porque, também um parêntese, não adianta também te pedir para que o empresário tenha essa conscientização se não tem uma política pública que o ampare, né? Ainda mais nesse momento tão ruim que nós estamos vivendo, sem precedentes, economicamente falando, socialmente falando, uma crise sanitária, né? E realmente não adianta nem muito falar sobre isso, porque isso é público notório. Então, tem que ter uma política pública que o ampare. Então, nesse viés, eu acho que a questão social das campanhas relacionadas ao aleitamento materno, Agosto Dourado, aliados à campanha do Ministério Público, que tem toda essa questão da conscientização, do local para alimentação e desse incentivo para que as empresas mantenham as mães, né, gestantes. Toda essa outra questão relacionada que nós tratamos aqui também, falando sobre transgêneros e possibilidade de concessão de a licença maternidade para mulher, o casal formado por 2 mulheres, também seja iguais, com a decisão, e até com um casal de homens, até a licença paternidade, que seja também aumentada por conta disso, a nossa nova realidade, por essa questão de todos esses princípios protetivos, ainda falando, estendendo um pouquinho minha fala para essa, na minha opinião, acertadíssima decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à isenção do recolhimento de INSS para o salário e maternidade, criam toda uma teia que vai levar a um caminho de uma melhoria significativa para as gerações futuras. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O caminho é longo, o caminho é tortuoso, precisa muita coisa ser feita, mas nós também temos que privilegiar e dar atenção e realmente bater palmas para os trabalhos que têm sido bons trabalhos e boas iniciativas que estão em andamento. Isso aí eu acho que deu para ficar bem claro no nosso apanhado de hoje, e já ansioso para o próximo vídeo, aí, que é o próximo assunto que a gente vai tratar também, tenho certeza que vai ser muito instigante. E já faço um convite para todos que estão nos assistindo, que falem nos comentários, que também nos ajudem, que também coloquem sugestões de temas para que a gente possa estar abordando aqui nos próximos vídeos. Então, acho que por hoje a gente vai finalizando. Eu já vou por aqui agradecendo demais o seu tempo. É sempre maravilhoso poder conversar contigo. Inteligente, uma sensibilidade muito bacana, sempre com ideias para frente, isso é muito legal, sempre com ideias inovadoras, sempre com uma abordagem humanitária das coisas que a gente está precisando mais dessa visão, né? Extrapolar a lei, o texto frio da lei, extrapolar os preconceitos, e eu achei a live uma delícia, eu nem vi passar, na verdade. Agora começou a bipar aqui na minha tela. Agradeço demais essa companhia. Aproveito o pessoal para convidá-los a estar sempre aqui seguindo a gente. Eu vou colocar aqui na descrição o canal direitinho. Vou colocar algumas informações, algumas coisas que a gente fez referência, caso vocês queiram dar uma olhadinha. Se você gostou desse vídeo, se você achou o tema relevante, já curte, já compartilha, marca os amigos, marca o empregador. Informação é o único meio que a gente tem de mudar as coisas. Quem não conhece o seu direito não tem como exercê-lo. Se você já conhecia esses direitos, fico muito feliz que a gente tenha já cada vez mais pessoas mais conscientizadas, mas o seu vizinho pode não conhecer, o seu amigo pode não conhecer. Então, a informação é gratuita, é feito com muito amor, e já deixa nos comentários se gostou, se não gostou. Se não gostou, diz por que não gostou. Se quer outro tema, outra área, eu e o Dr. Felipe Pepe estaremos aqui à disposição de vocês. Então, Dr. Felipe, um grande beijo. A todos um grande beijo, um abraço e até a próxima.